que é o cientista político Elton Gomes. E, Elton, a gente vai conversar com você a partir de agora, com o Brasil tendo que presenciar o que a gente está presenciando nessa campanha eleitoral e tendo a certeza de que, independente do que aconteça, a representatividade do cidadão brasileiro está em risco, porque o que a gente está vendo certamente não são as melhores pessoas para serem representativas, como prevê, né, a nossa forma de governo. Bom dia. Muitíssimo bom dia. De fato, existe uma crise de representatividade, não só na democracia brasileira, mas em vários outros sistemas políticos pelo mundo. Nós enfrentamos hoje uma mudança de paradigma na qual muitas vezes as pessoas gostariam de ver resolvidos os problemas da administração pública com a mesma celeridade, com a mesma velocidade com a qual nós temos, por exemplo, a mudança do ponto de vista das soluções tecnológicas. E mais do que isso, o debate público em período mais contemporâneo se esvaziou. Muitas vezes as pessoas estão muito mais preocupadas com a personalidade do líder, com a sua história pessoal, com o seu carisma, do que com as suas propostas em termos de administração pública. Isso, quando você soma com a redefinição de tempo e espaço da tecnologia de informação, leva a uma espetacularização midiática da atividade política que muitas vezes opera em detrimento dessa representatividade, ou seja, as pessoas seguem os políticos e as coalizões, os partidos políticos e os grupos políticos, da mesma maneira que seguem as suas páginas de internet, os seus youtubers favoritos, os seus influencers. E isso tem consequências do ponto de vista da atividade política, sobretudo do ponto de vista do aperfeiçoamento democrático do Brasil. E a gente vê que essa situação, a gente está falando basicamente aqui daquela agressividade, da violência toda, tem vindo muito de São Paulo, mas não só São Paulo, né? A gente vê, por exemplo, no interior do Ceará, a situação está muito grave. Aqui no Piauí, a gente tem uma violência política de gênero que também está afetando muito as eleições no interior do estado. E o que parece é que a gente perdeu por completo os laços com o que ainda restava de algum escrúpulo, né? Que eu não encontrei outra palavra aqui, que as pessoas possam pelo menos estar na sala. Vai chegar um ponto que vai ser proibido para crianças. Tirem as crianças da sala, né? Episódios de violência com candidatos indo às vias de fato ou com apoiadores desse ou daquele grupo político partindo para a violência, para o enfrentamento físico, são lesivas ao processo democrático. Para isso, existem as autoridades constituídas, existe o Ministério Público Eleitoral, que é responsável por oferecer denúncia quando essas coisas acontecem, para que os processos corram devidamente na justiça, mas é importante que os próprios atores políticos que estão envolvidos na disputa se comprometam com aquilo que a democracia estabelece, que é o combate de ideias. Brigam as ideias e as pessoas não. Triunfa aquele que tiver o melhor argumento, pelo menos deveria ser esse o princípio republicano. Muitas vezes, na busca ou no afã de conseguir o apoio, principalmente esse apoio midiático, esse apoio rápido das redes sociais, os candidatos adotam uma retórica mais agressiva, grandemente respondendo ao público que já tem essa busca, já está muito acostumado com os reality shows, com os canais de internet, com os grupos de WhatsApp e de outros aplicativos. E aí você tem uma situação na qual esse tipo de coisa acaba não só empobrecendo o debate, como operando no limiar da legalidade. Quando não tem uma situação que é flagrantemente prejudicial, de uma violência verbal muito grande, chega ao extremo, como nós vimos em São Paulo, no debate prefeitural de São Paulo, né? Um golpe de cadeira de um candidato no outro, acusações gravíssimas, desconstrução de imagem, ridicularização de parte a parte, e é claro, o maior prejudicado de um processo como esse é o próprio cidadão, que se vê sem alternativas,
tendo que ser forçado a escolher como bom aquele que ele acha que causa menos mal, o menos nocivo. Olha, realmente essa história da cadeirada, ela é o que vai ficar, né, das eleições de 2024, e isso é muito triste, porque você falou aí uma coisa que eu acho que é o X de toda a questão. Não é que só os candidatos estão querendo recortes, são os candidatos, é o que sai publicado dos debates, são só os recortes. Então, os candidatos, eles estão dando o tom, mas a gente está vendo que a sociedade, ela está caminhando para isso aí. A minha questão é, isso começou com todo um processo que existe no mundo, que é puxado pela extrema-direita, de demonização da política, de você passar para a população a percepção de que todos os políticos são iguais, que são ruins, e que o bom é ter outsiders, porque a política realmente ela já não é o melhor para a população. Está associada a esse processo de degradação da política mesmo? Acredito que, para além dos grupos extremos, de extrema-direita ou extrema-esquerda, existe uma redefinição da própria noção das pessoas a respeito da atividade pública. Aquela atividade tradicional de partidos políticos constituídos, de pessoas que militam em favor de causas conservadoras ou liberais, acabou sendo grandemente substituído por aquilo que a gente chama de cyberativismo e cybermilitância. É mais barato, no mais amplo sentido do termo, mais abrangente a cybermilitância. O cara não tem que sair para a rua, ele pode se radicalizar remotamente ou ele pode se engajar muito, ainda que não se radicalize remotamente. Existe um fenômeno que os cientistas de dados chamam de filtro bolha ou viés de confirmação. As pessoas costumam receber informação nos meios digitais das pessoas que pensam de maneira semelhante a eles. Então você acaba reproduzindo isso e as pessoas se tornam, de certa forma, menos tolerantes. É importante que os próprios atores políticos e que as instituições façam a sua parte, que deem a sua parcela de contribuição para moderar o debate, para não seguir essa lógica de desconstrução pura, de ataque pessoal, de criação de um slogan que se repete ad infinito, para que você tenha realmente uma política propositiva. Porque esse formato, por mais que ele seja muito apelativo, ele realmente gera engajamento, ele não é capaz de produzir soluções para problemas coletivos. Olha, tem outra coisa também que eu queria perguntar para você, essa terceirização, né? Porque aí, isso que você falou, eu acho muito interessante. O cabo eleitoral que é mais barato é o virtual e o engajamento, ele já substitui aquele corpo a corpo. A gente não está falando aqui de nostalgia, é claro que com tecnologia a sua voz pode chegar mais longe, isso aqui é ok, né? Não estamos falando sobre isso. Mas eu acho que a partir do momento em que isso vira uma outra coisa, como você disse, ali a gente está vendo xingamento, é uma desconstrução completa de imagem, porque daqui a 10 anos, quando alguém colocar o nome, por exemplo, do Boulos, vai ter lá aquela afirmação dita sem provas pelo Pablo Marçal. Ou a mesma coisa em relação ao Datena, em relação a Tabata Amaral, que foi aquela coisa horrorosa que ele falou relacionando o suicídio do pai dela. Então, isso tudo vai ficar numa memória eleitoral. Então, são mentiras que estarão na construção dessa memória de 2024. E aí eu fico pensando, se essas pessoas são eleitas, o que acontece normalmente? Elas mudam o discurso ou elas continuam nessa mesma técnica? Um método, né? Me parece que, por mais que você possa objetar moralmente as falas do candidato em questão, essa estratégia tem rigor e método. Ela consiste essencialmente em ridicularizar o adversário, esvaziar o debate público e promover um discurso que é amplamente reproduzido nas redes sociais para gerar engajamento, meio que reproduzindo para os eleitores a lógica dos seguidores. Se você me pergunta se, uma vez eleito, caso fosse eleito,
Pablo Marçal ou qualquer outro candidato que recorresse a esse estratagema teria que mudar? Muito provavelmente sim, porque a natureza do processo político assim o exige. Existem prazos regimentais, a necessidade de se envolver no sistema de barganhas e trocas, caracterizador do sistema político brasileiro. É preciso levar a termo os atos da administração pública que são escrupulosamente regulamentados por lei, sob pena inclusive de processo que pode levar à perda dos direitos políticos ou à cassação do mandato. E mais do que isso, uma vez chegando ao poder, Pablo Marçal ou qualquer outro ator político, sobretudo no executivo, se depara com a coisa que nós na ciência política chamamos de escassez moderada dos recursos, ou seja, o dinheiro não é infinito, é preciso lidar com pouco dinheiro para muitas necessidades e vai ser preciso naturalmente agir como gestor. E o gestor tem prazo, ele tem orçamento, ele tem todo o staff sob seu comando e o staff de servidores públicos que tem estabilidade. Então a dinâmica da administração pública é diferente da dinâmica de campanha. E os políticos sabem disso. Tanto é assim que o discurso de campanha é fundamentalmente diferente do discurso de governo. É um personagem, são personagens que têm que se adequar a determinadas situações, como você bem definiu. Quando chega ao poder, existem ali freios, né? Tem uma série de coisas que precisam ser feitas. Eu queria lhe agradecer aqui a análise, obrigada pela presença, pela disponibilidade de vir, apesar de tudo, né? Muito obrigada, um bom dia para você, seja bem-vindo sempre. Muito obrigado. Satisfação ter vindo aqui para poder falar um pouco sobre temas de interesse público. É sempre muito bom contribuir para o debate.